Estamos de volta com o programa Questão de Ordem. O nosso assunto hoje é arquitetura. Estou aqui com o presidente do IAB Nacional, o arquiteto Gilson Paranhos. Ele está aqui em Fortaleza exatamente para lançar o Manual da Lei da Assistência Técnica gratuito. O evento será neste sábado pela manhã, lá na Churrascaria Espetos. Mas antes de continuar aqui a entrevista com o Gilson, eu queria lembrar você do programa sobre a história do rádio. A FM Assembleia vai apresentar um programa espetacular neste domingo, a partir das 10 da manhã, e com reprise às 18 horas, neste domingo agora, a história do rádio. O programa tem a locução do Narcélio Lima Verde, a produção da jornalista Fátima Abreu e a direção do Ronaldo César, e traz a história, toda a história do rádio, desde a década de 20 até os tempos atuais, as novas tecnologias que continuam mantendo o rádio como um grande veículo de penetração nacional e de integração nacional. Muita gente chegou a alardear o fim do rádio com o advento da televisão e de outras mídias, mas o fato é que o rádio continua firme e como um importante instrumento de comunicação e de integração do país. Então, a história do rádio, esse belo documentário, você não pode deixar de ouvir na FM Assembleia, neste domingo, a partir das 10 da manhã, com reprise às 6 da tarde. Ô Gilson, retomando aquela pergunta que eu deixei no ar, quantas escolas de arquitetura temos no Brasil? O Niemeyer representa uma dessas escolas, né? Isso. Na verdade, eu diria que há 50, 60 anos atrás era mais forte, né? Porque o que acontece é que as escolas nasceram, quer dizer, existe um grupo, né, da Nacional do Rio, né, que é o grupo do Niemeyer, né? E existe um grupo da USP, que é o grupo do Artigas, do Vila Nova Artigas, que fez a Escola Paulista, né? Então a gente dizia, quer dizer, até hoje, lógico, a principal força ainda é dessas escolas, né? A Escola Carioca, a Escola Paulista, né? Mas hoje a gente Qual é a grande característica dessas escolas? A gente percebe, lógico, que todas entraram no modernismo, existe também um diálogo enorme entre essas escolas, né? Mas hoje a gente percebe que existe nuances, né? O Vila Nova Artigas, ele sempre foi mais ligado à academia, né? Ele criou uma escola paulista na USP, né? Eu diria, eu participo um pouco mais, porque eu fui para Brasília em 1970, né? Então participo um pouco mais desse grupo. Eu nasci no interior de São Paulo, mas fui para Brasília em 70, né? Então eu sou candango já. Candango. Mas esse grupo do Oscar Niemeyer, se a gente for ver, a gente vai ver que são pessoas muito ligadas, mas que trabalham mais, acreditam numa arquitetura mais individual, num traço mais individual, né? Que é o Oscar Niemeyer, Lelé, todo o grupo que foi para Brasília, né? Quando a gente pega o grupo do Artigas, e hoje a gente vê, lógico, hoje temos os filhos e os netos de Oscar Niemeyer, os filhos e os netos de Artigas, né? A gente percebe que são profissionais que trabalham mais... O Oscar continua produzindo, né? Continua produzindo. A gente quer ver se faz a festa dos 90 anos do IAB, em janeiro agora. A gente quer ver se o projeto, inclusive, do Centro Administrativo de Belo Horizonte é dele, né? Do governo Aécio, né? Do governador Aécio, né? É dele, né? É dele. Ele continua produzindo, trabalhando de 9h30 da manhã incrível, até né? a noite. 104 anos já. E fazendo coisas incríveis a nível internacional. Que bom, né? Que ele está aí ainda vitalidade ativo, incrível, né? Incrível. Grande Niemeyer. Ô Gilson, você também está aqui em Fortaleza para participar de debate. Esse debate será por ocasião do lançamento deste manual, né, neste sábado. Porque os arquitetos estão lutando pela criação do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, né, que seria o CAU, né? O CAU. A arquitetura quer sair do CREA, é isso? Isso. Na verdade, isso é um anseio de... 40, não dá mais certo ficar junto com os engenheiros, com agrônomos? Eu costumo dizer o seguinte, nós vamos estar com os engenheiros a vida toda, né? Nós trabalhamos junto com os engenheiros, né? Mas da mesma maneira que dentro de uma sala de cirurgia você tem um médico com o conselho de medicina, o enfermeiro com o seu conselho de enfermagem, você tem dentro de uma sala de cirurgia 5, 6, 7 conselhos, né? Na construção civil também é necessário. Nós participamos de um conselho de mais de 1 milhão de profissionais. Não existe no mundo
um conselho como o Sistema Confecres. É muita gente. Não existe. É mais de 1 milhão de profissionais. Então, independe de quem está à frente desse conselho, para você ter uma ideia, o orçamento do conselho do CONFEA, do nosso conselho atual, ele é maior do que o orçamento do Ministério da Cultura. Então, é uma loucura, né? Então, nós temos mais de 1 milhão de profissionais. Olha, como que eu vou focar a questão de arquitetura? Como que eu vou focar a questão de arquitetura se o engenheiro de Minas participa, se o engenheiro de alimentos participa, se o tecnólogo participa? Quer dizer, são mais de 305 modalidades. A gente acha que são 4, né? Arquitetura, engenharia, agronomia, né? Meteorologia, geografia. Quer dizer, são 305 modalidades dentro do Conselho. Então, nós precisamos focar a questão das nossas cidades. Nós precisamos focar as necessidades da sociedade brasileira. E sem um conselho próprio, nós não temos, a sociedade fica sem endereço. Isso tem que ser criado por lei. Isso tem que ser criado por lei. Na verdade, nós iniciamos com um projeto de lei, com as 5 entidades nacionais de arquitetura. Esse projeto de lei caminhou pela Câmara, pelo Senado, foi aprovado por unanimidade. O presidente Lula teve que vetar inicialmente, porque ele teria que ter nascido no Executivo. Politicamente a gente tentou fazer via legislativo e executivo, foi muito positivo, assumiu a responsabilidade de fazer o nosso projeto de lei dentro do Palácio do Planalto, assim o fez, nós acompanhamos e hoje aí iniciamos todo o... O presidente Lula enviou de novo para o Congresso. Enviou novamente para o Congresso, né? Assim já em nome do governo, né, federal. Sim. Então hoje não é uma decisão dos arquitetos ter o conselho, é uma decisão do presidente da República, né? E agora nós temos apenas duas comissões para vencer, uma na Câmara. Passadas as eleições e certo. Passadas as eleições nós temos nosso conselho próprio e aí sim nós temos uma responsabilidade muito maior com a sociedade brasileira. E é isso que a gente quer. O conselho é um órgão que vai acompanhar e fiscalizar a ação. Isso. Engraçado é que quando se fala no Conselho de Jornalismo, de nós jornalistas, não sei porque houve tanta celeuma, a grande mídia, ela viu, como se diz aqui no Ceará, viu chifre em cabeça de macaco, né? Quer dizer, todas as profissões têm um conselho. Essencial. A sociedade... Os jornalistas também querem um conselho, mas algumas revistas não querem. Eu não sei porquê. Os arquitetos querem um conselho, é muito justo. Os médicos têm um conselho. Os engenheiros, os jornalistas também querem. É essencial. Se a sociedade soubesse o valor do conselho, ela exigiria o conselho. Fiscalizar, né? Porque, olha, o arquiteto, a partir do momento que existe o conselho próprio, a responsabilidade, quer dizer, a sociedade tem um endereço para questionar o trabalho do arquiteto. Uhum. E é essencial. Normalmente, quando os jornalistas, às vezes, me procuram, escuta, o que você acha de tal projeto? Eu falo, quem é o arquiteto que fez esse projeto? Não, mas não sei. Convém não saber quem é o arquiteto que fez o projeto. Porque o arquiteto ele é responsável por aquilo que ele faz. E a sociedade tem que responsabilizá-lo. Né? E nós vamos crescer enquanto sociedade no momento em que o arquiteto é responsável por aquilo. Tem um consenso na categoria. Consenso. Total. Hoje a CONFEA fez uma avaliação há um ano atrás, deu 75%. CONFEA é o Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia. Né? É lógico que para o CONFEA os arquitetos saírem é bastante complicado. Você tira 100 mil arquitetos que deixa de arrecadar por o Conselho. Então isso é um pouco complicado. Né? Então, vai aprender a conviver com os seus... Com as suas necessidades. Se acomoda depois. Se acomoda, né? Aí a questão de 3 ou 4 meses atrás foi feita uma outra pesquisa onde 86% dos arquitetos querem o conselho próprio. Né? Então hoje é quase unanimidade, vamos dizer. E a tramitação então é pacífica, né? Na sua opinião, não tem muitos problemas no Congresso? Não tem. Eu costumo dizer o seguinte, se os engenheiros fossem contra a nossa saída do CONFEA, nós não teríamos chegado onde a gente chegou. Mas eles sabem, na verdade existe também existe um projeto de lei dos próprios engenheiros, porque o engenheiro... Eles compreendem, né? O engenheiro de Minas hoje, os objetivos deles não tem nada a ver com o engenheiro de alimentos, não tem nada a ver com o engenheiro civil, né?
são necessidades diferentes. Então, realmente, cada um vai atrás do seu conselho próprio, que é necessário. Presidente, o senhor esteve no Rio de Janeiro participando desse Fórum Urbano Mundial, que teve como tema Unindo o Urbano Dividido. Na verdade, eu pessoalmente Sim. estava numa outra viagem, mas o nosso pessoal todo, especialmente Sérgio Magalhães, presidente do IAB do Rio de Janeiro, teve no Fórum Mundial e toda a nossa equipe também, os representantes da UIA, nossos, estiveram todos no Fórum Urbano. Qual é a grande... O Brasil deu passos importantes nessa direção, né? O Estatuto de Cidades, né, foi um avanço significativo. As cidades hoje, elas têm seus planos diretores, né? Fortaleza tem um plano diretor mais atualizado, coisa que não fazia há muito tempo. Qual enfim, as pessoas vivem nas cidades que estão cada vez mais problemáticas, porque estão inchadas, é muita gente, tem o problema do trânsito, que é um problema generalizado, tanto aqui como em Nova York, como em Tóquio, as grandes cidades, é muito carro, né? Se comemora muito que a indústria automobilística está vendendo carro demais, isso é muito bom, a economia está bombando, está todo mundo com dinheiro, mas as cidades vão padecer porque é muito carro para as mesmas ruas. Não é?